Pense em alguém e saiba o que essa pessoa pensa e sente por você a partir dessa leitura. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Eribeus e eu vou fazer uma tiragem de tarô para o seu momento relacionada a isso que eu acabei de falar no começo. Não necessariamente é sobre relacionamento amoroso afetivo, mas se você pensou em alguém em esperar a moto passar. Mas se veio alguém relacionado a relacionamento amoroso e afetivo na sua mente, pode ser que seja pra você. Então, bom, eu não sei o que vai vir, então pode ser um alerta ou eu posso alimentar o seu ego. Enfim, vamos deixar as cartas só lá. Mas você pensou em alguém já, provavelmente. Alguém que tá forte na sua cabeça, que não sai. Ou alguém que começou a ficar forte na sua cabeça no momento que você acessou a leitura ou o vídeo, ou vai começar a ficar daqui a pouco, daqui a um tempo, quando você se distrair, aí você vai começar a pensar muito nessa pessoa. Aí você vai pensar, nossa, mas por que eu tô pensando nessa pessoa? E aí a mensagem é sobre a pessoa da mensagem do vídeo, entendeu? Eu senti de ter que falar isso. Então, para alguns você já pensou, para alguns você pensou no momento que você acessou a leitura e para outros você ainda vai pensar na pessoa. E aí você tem que saber, bom, qual é o seu caso, qual é a sua situação. Eu não vou falar mais nada porque já perdi muito tempo. Vamos lá. O que que é essa outra pessoa, esse outro lado, o que que ele sente? Não, eu vou começar pelo que ele pensa ou ela, né? O que que essa outra pessoa pensa sobre quem tá assistindo o vídeo, quem tá acessando a leitura? Eu não pretendo acertar invertida a carta, mas que é invertida. O que que ele pensa? Ou ela, mais uma coisa. Nossa. Nossa, tem muita gente aqui envolvida. Valete de espadas, rei de ou rei de copas e o rei de ouros. Ele pode pensar que você é alguém que fala com muita gente, pra começar. Ou alguém que se comunica muito. Valete de espadas. Pode eu vou clarificar, mas ele pode pensar que você é alguém que fala com muitas pessoas de frente ou você fala com muitos homens. Ou que você pensa em muitos homens. Clarifica o valete de espadas. Um pensamento. Caiu duas cartas, o enforcado e o sol. É. É. Ele pensa que você tem outras possibilidades. O enforcado ele fala sobre mudar o ponto de vista, sobre olhar para as coisas de ponta cabeça ou de uma outra forma. Com o sol fala de abundância, de prosperidade, de caminhos abertos, de alegria. E como tem muita gente numa mesa, um rei de copas e um rei de ouros, aqui é como se você tivesse várias possibilidades. Ou várias pessoas. Como se você tivesse acesso a muita gente. Tá, tá bom. Ou a duas pessoas específicas, né? Rei de copas e o rei de ouros. Ou pode ser, enfim, como se você tivesse muita conexão com duas pessoas específicas. Aqui tem muito forte figura masculina, então, bom, é alguém que observa ah, as, como é que eu posso dizer, as suas amizades ou as suas relações com homens, ou que observa a forma que você conversa ou lida com homens. Tem isso aqui, porque o valete de copas é realmente alguém muito observador.
Só que ele pode ser aquele observador que olha uma situação, só me vindo isso, e cria na cabeça cenários e possibilidades. Nossa, que preguiça, né? Mas enfim, rei de copas clarifica. Oito de espadas, clarifica o rei de ouros. Essa para ver uma coisa. Oito de espadas e o rolete de paus. Tá, pode ser alguém que eu vou tirar pra ver os sentimentos, mas eu sinto que é alguém que pensa que você vai valorizar mais questões materiais do que questões emocionais, o que é estranho. É como ou ele se sente mais seguro, ou ela, né? Bom, enfim, relacionado a questões materiais, ou como que se a parte profissional ou a parte prática fosse mais plausível, não sei porquê. Ele pensa, pode, se você tá falando com muita gente, ele pensa, ou ela pensa que você vai querer se relacionar com alguém que tem mais dinheiro, que tem mais grana. Com o rei de ouros. E não com alguém que seja emocional, ou seja, sei lá, carinhoso. É. Enfim, né? Aqui é complicado. Pode ser alguém que pensa que você seja talvez meio interesseira, mas se você for mulher, pode ser porque, enfim, os homens têm esse preconceito na cabeça, né? Ou se você for homem, pode ser que ele pense em alguém que vai trazer mais estrutura, sei lá, pra amizade, alguma coisa assim. Pra quem, tipo, vai ser mais legal sair pra conversar ou sair pra fazer alguma coisa, porque, tipo, o Rei de Ouros, tem mais grana do que o Rei de Copas, por exemplo. Enquanto ele pode oferecer muito questão de emoção e coração, ou até que afeto e amor, o Rei de Ouros, ele oferece muito mais vida prática. Ele vai te oferecer lugares pra comer, lugares pra sair, coisa pra fazer. Enquanto o Rei de Copas vai ser algo mais emocional, mais emotivo. Tá, sentimento. Cansei de falar. Sentimento dessa pessoa. De quem eles pensou por eles. Quais são os sentimentos? Ai, nossa, não era pra mim tudo isso. Nossa. A rainha de espadas com mago nos sentimentos. E o 10 de espadas com 5 de paus. Nossa. Deveria ter. Eu vou pegar um cristalzinho aqui pra equilibrar as energias que tá uma bagunça. Eu não tô conseguindo. Sei lá, tem que bloquear um pouco. Tá vendo muita energia na minha cabeça. Eu tô ficando confuso. Tá, faz sentido. Aqui no sentimento, ele tá. Ou ela, né? A pessoa está sendo extremamente irracional. Porque ele tá querendo manifestar, ou ele tá querendo finalizar um conflito que
É alguém que vai estar muito racional, porque ela vai querer finalizar um conflito. Nossa, mas veio muito. É que antes eu não tava. Enfim. Tava muito confuso, mas agora ficou tudo muito claro. Aí parece que. Tá, entendi. Foi muito direto. Rainha de espadas, o mago, 10 de espadas e o 5 de. 5 de paus. Aqui pode ser. Ele pode estar querendo arrumar um jeito de cortar essas outras pessoas, porque tem bastante gente envolvida. E a Rainha de Espadas, ela é uma pessoa, bom, justa, racional e é cortante. Tanto a Rainha quanto o Rei de Espadas, eles são cortantes. O Mago fala da manifestação de alguém que tem a capacidade de fazer. Ele tá sentindo que ele vai ter que ter. Ele tá sentindo como se ele, tipo, putz, eu vou ter que começar a cortar essas pessoas ou o conflito que eu tenho com essas outras pessoas. Ou essa questão com essas outras pessoas que de alguma forma gera um conflito. Nos sentimentos ele está sendo racional. Só que, bom, eu não sei exatamente se isso é a seu favor. Mas eu, enfim, acho que vocês vão entender de alguma forma aí dentro do contexto de vocês. Só tem que analisar se isso vai ser bom pra você, né? Ou pra relação de vocês. Porque eu não sei que tipo de relação é essa. Então, na minha cabeça, é alguém que pode se, tipo, chegar e querer controlar você, sei lá, cortar as suas amizades. Ou é alguém que vai cortar, tipo, do lado dele, por exemplo. Ele pode pensar que ele tem muitas amizades, ou que ele tem muito contatinho, e aí ele começa a pensar em querer cortar isso pra estar com você, e aí, nossa, dá uma dividida, né? Você tem que saber claramente a situação que você tá. Enfim, mas aqui tem um valete de ouros que fala, ele é um buscador de oportunidade e é aquele aprendiz que sai pra resolver o problema, é muito prático. Enfim, pensamento e sentimento. Mas ele tá querendo encerrar um conflito. Clarifica o 5 de paus. Vamos entender. Mas é 2 de espadas e o 4 de espadas. Ele pode não estar vendo a solução, ou ele tem medo de tomar uma decisão. Então ele meio que fica parado, ele descansa, ele some. Então pode ser alguém que você não tá. Alguém que vem na sua cabeça. Pode ser alguém que você não tá se relacionando ou você não tá conversando no momento. Eu já vi muitos vídeos de tarô. E eu faço vídeo de tarô, né? Por mais que não seja por muito tempo. Mas eu sei que o tempo disso daqui, ó, pode ser. É muito relativo. Isso daqui pode ser tudo em um dia só, como pode ser tipo algo durante toda a semana. Tipo, pode ser algo relacionado à relação sua com outra pessoa na semana passada. Tipo, algo que perdurou a semana toda. Ou pode ser algo que perdurou por um dia só. A pessoa nesse conflito, querendo finalizar e não sabendo o que fazer, ou não querendo tomar uma decisão, então a pessoa, tipo, meio que não tá falando com você. Pode ser 3 dias, 4 dias. Eu não tô sentindo que é algo muito longo. Pode ser algumas horas até. E aí você. Eu sinto que tem um. Você tem que identificar essa pessoa com aquele sentimento de falta de. Tipo assim, putz, a pessoa sumiu, ou eu tô sentindo falta dessa pessoa e ela não tá me respondendo, a gente não tá conversando. Eu sinto que é um pouco dessa pessoa. Porque você vai identificar porque é esse sentimento que você tá tendo. Então, mais uma confirmação aí pra alguém. Ou tipo, pra você que tava em dúvida se era, tipo, será se realmente é essa pessoa que eu tô pensando? Agora, se você sente que ela tá sem falar com você por um bom tempo, ou por um. É, por um bom tempo, então aqui é uma confirmação.
a Imperatriz, o carro. Eu vou... Bom, é isso. É um conflito que ele quer, tipo, a pessoa quer encerrar, mas ele ainda não, ele ou ela não enxergou como. E aí ele meio que para e trava e fica na dele, tipo, o da dela, fica sem lidar com você. Porque ele tá pensando em como resolver o conflito. Ou ele tá, bom, talvez fugindo um pouco de ter que tomar uma decisão. Ou de ter que escolher um lado, ou de enxergar para essa situação. Só que aqui não tem jeito. É o tipo de coisa que, bom, nem quando você para de olhar, é o tipo de coisa que para de vir da sua cabeça, né? Geralmente a vida ou a espiritualidade leva aqueles pensamentos para a cabeça da pessoa. Então a pessoa vai ficar parada, mas não vai ser por muito tempo, tá? Eu tô sentindo isso, não é as cartas que estão falando, porque eu tô sentindo uma coisa de pressa. Por isso que eu tô falando muito rápido. E eu tô ficando, mano, porque eu tô falando tão rápido. Se eu não falo rápido desse jeito. Mas é porque a pessoa, ela vai ficar com pressa, ou ela vai vir com pressa. Nossa, é uma pessoa que quando ela fica parada, ela some do nada. Aí ela fica um tempão sem dar as caras. E aí quando ela quer as coisas na hora, tipo, agora, vamos. Meu Deus. Enfim. Tanto que até tem um carro aqui, ó. Essa sacerdotisa e aí o carro. Tá bom, chega. Eu vou tirar um conselho pra vocês. Pra gente, né? Sei lá. Um conselho. Só uma carta, só tá bom. Aí vem a morte. É, exatamente. Essa situação ela vai se encerrar. Onde essa situação onde ele tá parado, tipo, se negando a enxergar, se negando a fazer, se recusando. Aqui quem tá parado, se é você que tá parado nessa situação, sem fazer nada, sem ir até pessoa, sem conversar com ela, bom, isso vai acabar. Isso, essa é tudo isso que eu falei agora. É exatamente isso. A morte ela encerra esse processo de ficar preso, parado, sem tomar uma decisão. E aqui é muito um movimento espiritual. A morte ela é uma coisa espiritual e não morrer literalmente, mas em questão de finalizar uma situação. E aqui uma situação onde a pessoa estava se recusando a aceitar, a receber ou a... Enfim, aqui é tudo que eu já falei, só que com outras cartas. Tipo assim, a pessoa tá aqui parada, sem querer decidir. E aqui, tipo, a espiritualidade, que nem eu falei, tacando pensamentos na cabeça da pessoa. Falando, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó. E ele aqui parado, dormindo, não querendo decidir, e a espiritualidade, ó, vamos resolver? Enfim, é isso. Tchau.